Hoje nós vamos entrevistar a nutricionista Merlin, que vocês já conhecem no nosso programa, porque ela tem dado altas dicas e ensinado muitas pessoas a se alimentar melhor, a viver melhor. E hoje nós vamos fazer na prática uma matéria muito bacana. Eu adorei a tua ideia, Merlin. Tudo bom, gato? Tudo bem. Prazer estar aqui com você e mostrando para esse pessoal aí muito mais saúde com diversidade, a nutrição de verdade, a nutrição que transforma. Então a gente está aqui para facilitar a vida de vocês e ser a nutrição que inclui e não aquela que você vou lá na nutricionista, ela vai me proibir um monte de coisa. Não, é pro contrário, é para ensinar vocês a incluir uma alimentação variada, colorida, bem diversificada no dia a dia, na rotina de vocês. Então aqui é o melhor lugar. Nós estamos aqui no Moinho das Especiarias, numa casa de produtos naturais. Essa loja fica no Mercado Municipal de Joinville e tem bastante produto. Vamos falar dessa parte aqui? A parte das leguminosas, a nutrição ama, os nutricionistas amam leguminosas, porque leguminosa é um grupo de alimentos que tem as fibras, que a nossa microbiota intestinal se alimenta muito bem delas, chamados prebióticos, e tem também proteína, carboidrato, é um conjunto de nutrientes que, inclusive, por exemplo, o feijão azul, que tem bastante, como o grupo de compostos fenólicos, que são antioxidantes. A gente tem as lentilhas aqui, tem dois tipos de lentilha, tem a lentilha que a gente chama de lentilha rosa, e ela é rosa por causa desses antioxidantes, que são compostos nutricionais, muito importante para a gente, para a imunidade. Então, incluam leguminosas na alimentação de vocês. O feijão azul, que, por exemplo, é uma leguminosa para a gente começar com aquelas pessoas que têm receio de fermentação do feijão. O feijão preto ele é bem fermentativo, então a gente tem formas de mostrar a preparação do feijão preto, mas já o feijão azul que não é tanto flatulento assim. Então a gente pode incluir para a introdução alimentar das crianças, incluir para quem tem doenças intestinais, como a síndrome do intestino irritável, síndrome do intestino curto, pacientes pós-cirurgia bariátrica, o feijão azul que é um dos primeiros a poder ser introduzido. E além do feijão azul, que a gente tem nas leguminosas, o grupo, por exemplo, das favas, são coloridas, bem nutritivas também, tem uma massa de carboidrato com proteína e fibras solúveis que auxilia muito para quem tem constipação, auxilia na diminuição da pressão arterial. E eu posso fazer favas como saladas e agora no inverno caldinhos, sopas, uma delícia. Muitas preparações que você pode alternar entre a fava vermelha, a fava branca. A gente tem a fava só rajadinha, né, com pretinho ali. Tem também o feijão de corda, que é aquele da música, né? Sábado, dia de feijão de corda, que você pode preparar saladas, que é também a famosa salada do conjunto do baião de dois. A gente na nutrição já alterna e troca as proteínas do baião de dois por proteínas vegetais ou por outras fontes proteicas. Então também dá para incluir na alimentação grão de bico, que já é bem conhecido. Hoje a gente utiliza muito como massa para substituir a farinha de trigo para retirar o glúten da alimentação, podendo variar, porque a massa do grão de bico, a farinha dele, ou ele cozido, dá para fazer uma massa muito legal para tortas, até doces podem ser feitos com a massa do grão de bico, porque ela é neutra. Menina do céu, sabe o que eu vou querer? Depois a Merlin lá no nosso estúdio de culinária, pra gente botar a mão na massa, né? Que é isso que você faz, né? Adoro, adoro. O trabalho de personal diet é ir na casa das pessoas para ensinar quem está cozinhando na casa a desmistificar a dificuldade de trabalhar com esses alimentos variados assim, né? Descascar mais, desembalar menos e preparar o próprio alimento é a forma de inclusão principal de uma nova vida, uma saúde melhor para você e sua família. Maravilha, vamos para as sementes? Vamos lá! E agora a gente já chegou aqui na parte das sementes, né? Que eu particularmente
era apaixonada por isso. Eu não posso, né, porque eu estou numa restrição alimentar, não é graças à nutricionista, mas de qualquer forma é uma parte importantíssima da nutrição, né? E tem como, inclusive, fazer outras formas de consumo, né? Que é o que eu estou fazendo, né? Então, realmente, o grupo de sementes e oleaginosas é muito importante para a nossa saúde, mas é bom alertar que existem doenças intestinais que limitam, impossibilitam que se coma essas sementes dessa forma crua ou torrada. Mas a gente pode também elaborar preparações que façam com que elas diluam a fibra solúvel que tem dentro delas e já não prejudicar as pessoas que têm essas doenças. Por exemplo, a linhaça. Para diverticulite, diverticulose, ela é contraindicada. Dessa forma que ela está. Mas a gente tem preparações que, colocando a semente de linhaça de remolho e batendo a semente de linhaça, a gente tem o que a gente chama de clara da linhaça. Essa clara é emulsificante e ela pode ser inclusa nas preparações que não tem glúten para ajudar na nutrição, porque vai estar enriquecendo aquela farinha com mais ômega 3, com mais fibra, e também ajuda na consistência dessa preparação, porque ela vai ficar mais macia, com mais liga. Então, para tudo a gente consegue substituição, consegue exemplos, consegue dar um jeito de incluir. E em que mais que você usa a linhaça, por exemplo, em grão, assim, em semente? Em grão, eu coloco muito nas granolas, dá para colocar tanto na salgada quanto na doce. E a gente pode, num dia que a gente não teve tempo de cozinhar um arroz integral e fez um arroz branco, já coloca, se você não tem nenhuma restrição intestinal, coloca a linhaça por cima, você já vai estar enriquecendo com fibra, com ômega 3, não precisa comer o arroz branco, que é só carboidrato puro. Viu, gente? É isso que eu falo. Nada como entrevistar uma personal diet, além de nutricionista. Qual que é a diferença das linhaças? A linhaça dourada, ela tem um pouquinho mais de ômega 3 e também a gente serve muito para o que a gente chama do sensorial, né? A gente trabalha com uma alimentação comportamental, alimentação de inclusão e de entender que a gente começa a escolher os alimentos pelo olhar, pela aparência. Então, se você fica sempre com uma única cor, acaba ficando mais monótono. E a linhaça dourada, vamos combinar, né, gente? O dourado é muito bonito, vai deixar a sua preparação mais bonita. Ela é do nosso time, sabe? Aquela mulher feliz, pra cima. Pensa! Inclusive, as oleaginosas e as sementes fazem isso, né? Eu sempre digo, deixe a sua microbiota feliz e de dentro para fora vem a felicidade. Pele bonita, cabelo bonito, tem que nutrir de verdade. O que mais que nós vamos falar aqui, Merlin? Vamos falar das sementes, nozes, né? A gente tem as nozes chilenas, a tradicional, aquela do Natal, mas a gente tem a nossa castanha do Brasil, que ela é internacionalmente patenteada, muito mais rica em ômega 3 do que as nozes chilenas. E a gente consegue fazer com a castanha do Brasil os leites, ricota vegana, queijos veganos, consegue enriquecer com proteína. Para quem não come proteína de fonte de origem animal, a gente consegue fazer muitas preparações que incluam as oleaginosas, principalmente a castanha do Brasil, que é a mais rica em ômega 3 e proteína. É a mais recomendada delas, né? Mas aqui tem todo um grupo, por exemplo, que vai na granola salgada. A amêndoa também tem proteína, também dá para fazer o extrato vegetal, que é o famoso leite, né? Aí a gente pode também incluir a questão, né? Fazer um parênteses aí. Leite, por definição, é o substrato extraído da glândula mamária. Então a gente chama leite de soja, leite de amêndoa para ficar popular. Mas isso é o extrato da oleaginosa, né? Leite não é. E a Merlin, ela é nutricionista, daquela nutricionista que você quer colocar na caixinha, sabe? Aquela que te acolhe. E isso é muito interessante, muito legal, porque além dela te acompanhar com todo o processo, ela te ensina a cozinhar, que isso é muito importante. Ô Merlin, vamos falar das frutas? Frutas vermelhas,
que a gente pode incluir na alimentação. A gente tem a nossa preparação da granola com frutas vermelhas, que eu ensino a fazer no workshop. E nas lojas de produtos naturais, eu consigo elas desidratadas numa concentração onde eu posso consumir aqueles compostos fenólicos e aquela quantidade de antioxidantes de uma forma concentrada. Existe um mix de frutas vermelhas que tem junto goji-berry, que é muito importante para a saúde renal, para quem está com crises renais, né? Pode incluir na alimentação, e a fruta seca, a goji-berry seca, é uma boa forma de fazer essa inclusão. E o mix, além da goji-berry, tem morango, tem framboesa, tem cereja, tem o próprio tomate cereja também. Muito interessante para a gente conseguir incluir esses nutrientes de uma forma concentrada e colocando em cima das frutas ou na própria granola. Vamos incluir frutas na alimentação, não esqueçam, e principalmente as frutas coloridas. Sabe que eu brinco com as pessoas que eu devia chamar Farinha Bernardes e não Fabiola Bernardes, porque, gente, eu sou da farinha forte, eu não vivo sem farinha. Eu já achei aqui uma farinha de milho branco. O que é isso, Merlin? Eu nunca tinha visto. O milho branco é uma forma de você variar os cereais, e ele é um milho que a gente chama mais crioulo, mais original, com menos transformações genéticas. Então, você inclui com mais quantidade de carboidrato, mais fibras, variando a fonte de cereal. Sem contar que também o sabor muda, ele tem um sabor mais suave, e para quem não pode consumir o glúten, outra opção de fazer, isso aqui agora no inverno, gente, mingau. É uma delícia, um mingauzinho de milho branco para sobremesa mesmo, ou para os lanches da manhã e da tarde. Bem acolhedor. Dá para fazer polenta? Isso, dá para fazer polenta. Aí dá para fazer a polenta frita doce, dá para fazer a polenta salgada. Fritura a gente vai evitando, mas isso depende também muito da situação de cada um, tá? Eu não vou eliminar fritura, vai tudo ser conversado, e você vai ver que, dependendo da sua situação, aquele dia de domingo com uma polenta frita, né? Adorei! Agora eu quero falar do psyllium. Psyllium também é uma semente. Naquela época que eu conto para vocês que meus pais mudaram a alimentação, eu era criança que sofria bullying, porque psyllium é uma das coisas que diziam que eu estava comendo alpiste. A sementinha do psyllium é bem parecida com alpiste mesmo, gente. Mas dentro dessa semente tem uma goma, que é uma fibra solúvel, que auxilia muito a dar liga nas preparações que a gente não pode colocar o glúten. Então, a nossa receita da pizza do workshop é com psyllium. Fica macia, uma delícia e ainda integral. Você falou em pizza? Pizza da Nutri Transforma. A pizza sem glúten e sem lactose. Vou chamar ela lá na minha casa para cozinhar, gente. Aqui ainda posso utilizar o psyllium por cima de salada de fruta, por cima daquele mamãozinho da manhã ou do lanche da tarde. Posso colocar nas batidas. Posso colocar ele em massas de farinhas refinadas, e aí eu já vou incluindo numa torta. Quem gosta de fazer massa de macarrão em casa, pode colocar, que fica um macarrão integral bem rico de fibra, para a nossa microbiota ficar bem feliz. Maravilha. E agora? As sementes que são inclusas na nossa granola salgada. Uma forma de você também enriquecer o arroz branco, enriquecer uma panqueca, colocar de recheio de uma torta. Ela começa, né, a semente de abóbora é um exemplo, que é aquela que você tira da sua abóbora de casa. Quando era criança, meu avô torrava assim e tirava a sementinha pra gente de dentro. A gente só come a parte de dentro. Tem gente que faz até lanche com essa parte de fora, mas essa parte de fora é uma fibra insolúvel que não é muito digestiva. Então a gente já tem prontinha já. A galera já fez o trabalho do vovô e descascou pra gente colocar junto com a pepita. Também tem a semente de abóbora e tem a semente de girassol, que a gente pode unir aqui, ó, com a lasca de amêndoa, que a gente já falou das amêndoas. Tem essa granola salgada que fica uma delícia para inclusão de mais nutrientes na sua alimentação. Depois dessa aula, gente, realmente a Merlin é um encanto de pessoa. E além dela ser todo esse encanto de pessoa, ela também é coordenadora, né, do curso de nutrição da Faculdade ELUSC. E faço pesquisa, sou personal diet e o principal,
amo fazer o que eu faço, amo a nutrição que transforma e ver vocês mudando a vida de vocês por causa disso. Coisa linda, né, gente? Bom, é isso. Merlin, muito obrigada. Eu adorei essa matéria, guria. Que coisa gostosa de assistir e de aprender, né? Tem muito conteúdo e é isso, gente. Se vocês estão assistindo essa matéria no YouTube, compartilha, não esquece de deixar seu comentário, seu like e também siga nas redes sociais, porque Nutri Transforma tem muito conteúdo legal no seu dia a dia. Brigadão. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar para você do que a gente gosta.